Senhor presidente, antecipadamente já solicito a Vossa Excelência o espaço de comunicação do partido a ser acrescido ao final desse pronunciamento. Referido, vereador Werner. Infelizmente, mais uma vez, eu preciso dizer que a coragem não é um atributo de todos. Algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de ir para o enfrentamento. Mas paciência. Queria olhar nos olhos de alguns, não vou poder, mas falarei mesmo assim. Fui leal em dizer na sessão passada que faria um pronunciamento. Quiseram se retirar, é uma opção. Há mais de 100 anos atrás, senhor presidente, uma pessoa que foi um dos maiores vultos da humanidade, pai da psicanálise, Sigmund Freud, afirmou que... meu papel aqui. Afirmou que somos julgados pelo que falamos e pelo que deixamos de falar. E inclusive eu. É por isso que eu vou repetir que considero que o grupo Hamas na Palestina cometeu um erro histórico na ação que fez e que serviu de pretexto para colocar em prática o que o governo sionista de Israel, vou repetir, governo sionista, não estou falando em povo judeu, que o governo sionista de Israel sempre quis fazer, que é tomar conta de toda a extensão do que ainda hoje são os territórios palestinos. Os nossos vereadores que aqui se manifestaram, temos aqui o presidente Alexandre, que foi o mais modesto de todos, o vereador Tobias e a vereadora Roberta Leitão, não tocaram nem de longe no sofrimento e no massacre a que está sendo submetido o povo palestino. Portanto, devem ser julgados pelo que não falaram, como se isso fosse irrelevante, como se isso não significasse absolutamente nada. Pois bem, até alguns dias atrás, 2, 3 dias atrás, o número de crianças mortas na faixa de Gaza já era de 10 mil crianças dentre dos 30 mil palestinos que já pereceram. Essas 10 mil crianças mortas não é a fonte do Hamas, é a fonte da ONU, da Unicef. Bombas de 2.000 libras estão sendo jogadas diariamente nos locais onde as famílias se amontoam à busca de abrigo. E existem crianças com queimaduras que vão até os ossos, provocadas pelo uso ilegal por parte do exército de Israel do fósforo branco, que já deveria ser banido da humanidade. Aliás, o Saddam Hussein foi morto na guerra do Iraque e 500 mil iraquianos perderam a vida porque os Estados Unidos disseram que eles tinham armas químicas de destruição em massa. Mas, pelo jeito, para Israel, isso vale. E depois de 500 mil mortos, chegaram à conclusão que o Saddam não tinha armas de destruição em massa. 400 mil casas em Gaza estão em ruínas, 400 mil, e eu não ouvi nada nos pronunciamentos aqui colocados sobre isso, porque isso é irrelevante para essas pessoas, porque não falaram, serão julgadas por isso. Houve o deslocamento de 2 milhões de pessoas em Gaza, 90% da população foi deslocada, 320 escolas bombardeadas. Como é que vai ficar a educação no futuro? Eu acho que não vai ficar, porque o desejo do governo sionista de Israel
é exatamente varrer aquele pessoal para fora daquela área, para tomar conta dessa área toda. Para mim está muito claro isso. O sistema de saúde foi completamente destruído. Quase todos os hospitais, não sobram mais, não existem mais hospitais. 100 jornalistas foram mortos. Esses hospitais que foram derrubados, haviam pacientes dentro, e 637 médicos e profissionais de saúde perderam a vida. Tem 60 mil feridos em Gaza com possibilidade de morrer porque não tem assistência médica. Padarias foram bombardeadas, negam a entrada de caminhões de ajuda humanitária. Quase toda a população está com fome. Dados da ONU também agora indicam que 80% dos famintos do mundo hoje estão em Gaza. 80% dos que estão passando fome de verdade no mundo estão em Gaza. 9 em cada 10 palestinos daquela região dormem sem comer. 169 escritórios da imprensa bombardeados. Esse é o mundo livre que apregou. Corte nas telecomunicações. Só tem 6 ambulâncias para servir 2 milhões e pouco de pessoas que moram lá. 6 ambulâncias. Igrejas, mesquitas, universidades, arquivos históricos, com dados dos mais antigos do mundo, destruídos. Querem apagar não apenas a vida, mas querem apagar a história e a cultura de um povo. Cientistas, pesquisadores, intelectuais, todos em quantidade mortos. Registros civis destruídos. Cesarianas e amputações, inclusive em crianças, feitas atualmente sem anestésico, sem anestesia. A orfandade, ela se aproxima a entre 20 e 25 mil crianças órfãs, quando não estão sobre os escombros. Uma autoridade governamental israelense, que é o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse, no dia 9 de outubro do ano passado, estamos lutando contra animais. É dessa forma que o governo racista enxerga os palestinos. Um outro cidadão, que foi gravado, disse, não equipar os palestinos a animais, porque isso seria um insulto aos animais. Genocídio, limpeza étnica. E aí, entramos na questão que motivou as manifestações aqui. Todas essas questões que eu apontei aqui, que são graves, são gravíssimas, não tiveram uma vírgula dos vereadores que agrediram o presidente Lula pela manifestação que fez. Nem uma vírgula. Por quê? Porque para eles, elas não são importantes. Porque eles deixaram de falar e serão julgados por isso, porque não são importantes para eles. As mortes dessas pessoas todas, a destruição disso tudo, não vale nada, não foi nem citada. Pois bem, no discurso no Egito que ele fez, perante a comunidade africana, o presidente Lula não citou uma vez sequer a palavra holocausto. Ele falou, na verdade, sobre o método utilizado pelo governo israelense. Vou repetir, governo sionista israelense, não estou falando dos judeus. Eu tenho inúmeros amigos, grandes amigos, na comunidade judaica, assim como tenho na Palestina. Não é uma questão de povo. Assim como, quando eu falar do Biden, eu não estou me referindo ao povo norte-americano. Tem até um primo lá nos Estados Unidos. Não estou me referindo, mas ao governo. E esses métodos que eles estão usando, eles são comparáveis a 1933 na Alemanha, que foi quando a população da Alemanha de judeus era 1%, o Hitler passou a perseguir os judeus. Naquela época não tinha holocausto, não tinha 6 milhões de judeus mortos, não tinha guetos, não tinha campos de concentração. Isso começou em 1933.
Ou seja, o que nós estamos assistindo é uma cópia disso tudo. A manifestação do presidente Lula, para aqueles que vociferaram contra ele, como o vereador Tobias insultou o presidente Lula, fez com que 27 dos 28 países da União Europeia, 27 dos 28, solicitassem trégua. Isso foi para a ONU. E com o veto dos Estados Unidos, a trégua não foi feita. Ou seja, a fala do presidente Lula pode não ter sido a única responsável, mas contribuiu para isso. O presidente Lula teve o apoio de 162 países no mundo com a sua fala. Pelo massacre, não é guerra, é massacre, é aniquilação. O embaixador de Israel exigiu desculpas do nosso embaixador ao país. Mas esse embaixador de Israel, evidentemente, ou então o chanceler, melhor dizendo, ele certamente não faria isso para a França, não faria isso para os Estados Unidos, mas faz para o Brasil, porque provavelmente para eles, o Brasil também é um país de uma sub-raça, que não merece o respeito. Aí, vamos falar da questão de que foi inventada aqui. O presidente Lula não chamou Netanyahu de Hitler e nem de nazista. Falou que os métodos que estão sendo usados são comparáveis aos dos nazistas. Numa carta mandada em 1948, tão somente, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, 3 anos depois que 6 milhões de judeus tinham falecido pelo nazismo, o judeu Albert Einstein, acompanhado da judia Hannah Arendt e outros, publicaram no New York Times um texto que dizia o seguinte: está muito próximo em organização, métodos, filosofia política e intervenção social ao nazifascismo. Eles estavam falando do Freedom Party, que foi criado em Israel, pelos que lá foram, para fazer o que fizeram até hoje, e que, por fim, esse partido virou o Likud, que é o partido do Netanyahu. Ou seja, em 48, o Albert Einstein alertava o mundo para isso. Um sujeito chamado Daniel Blattman, que é um judeu, grande historiador do Holocausto, acusou a presença de ministros neonazistas em Israel. Atuais, ministros neonazistas atuais. Vocês devem se lembrar que em dezembro do ano passado, o presidente da Turquia, Erdogan, chamou Netanyahu de Hitler. O presidente Lula não chamou, mas isso não merecia uma linha de quem quer que seja aos defensores do Netanyahu que existem por aí. Os judeus do Torá, judaísmo, divulgaram uma imagem recentemente em que judeus aparece o Hitler dando as mãos para o Netanyahu. É óbvio que é uma composição, é uma produção, mas eles fizeram isso, judeus. Masha Gessen, no final de dezembro, que também é uma judia, escritora, publicou no jornal norte-americano, a revista New Yorker, e ela diz o seguinte, que compara a política dos sionistas à dos nazistas. Vocês sabem que os nazistas andam por aí. Por exemplo, o esquadrão Azov, da Ucrânia, matou 15 mil civis na região de Donbass. Liquidaram, simplesmente. Isso não mereceu da imprensa internacional nenhuma linha sequer. Então, as manifestações que na sessão passada houve, o vereador Tobias chamou o Lula, presidente Lula, de insano, mau caráter e ladrão. E eu fico perguntando, o vereador Tobias tem sangue libanês que corre nas suas veias?
é um povo muito irmão do povo palestino, é gente igual a ele. E não cita uma linha sobre o sofrimento deles. Vereador Alexandre, estava aí agora há pouco, não está? Acho que não está. Ele diz que o Lula errou diplomaticamente e que o Hamas começou a guerra e que o Lula compara Israel a Hitler. Não, ele não fez isso. Assim como não foi o Hamas que começou a guerra. Vou repetir, para não ser julgado. O Hamas cometeu um erro histórico, não podia ter feito aquilo. Aliás, quem criou o Hamas, quem financiou o surgimento do Hamas, foi o governo de Israel, para dividir os palestinos, e a autoridade palestina era a representação, criaram um outro para dividi-los. É cria do próprio governo de Israel. Existem 56 anos de ocupação e destruição. O campo de concentração maior do mundo, Gaza é cercada por muros do mar para dentro, e em toda a face que faz divisa com Israel, num muro de 10 metros de altura, que ninguém entra, ninguém sai, e os palestinos podem pescar só até 6 léguas do mar, porque se passarem disso vão ser destruídos. Maior campo de concentração do mundo. Então, entre 2000 e 2023, eu ia dizer isso para o vereador Alexandre, 11 mil civis palestinos foram mortos em retaliação às ações do Hamas. A vereadora Roberta, ela colocou aqui, que foi uma tragédia o que o governo do PT fez, em comparar os judeus a Hitler. Também não é verdade, vai ver o discurso do Lula fez lá. Aliás, eu desconfio que o Lula estava sendo o representante dos BRICS nesse pronunciamento. E estava falando em nome de muitos que querem que alguém assuma a liderança mundial nessas questões. Ela ficou possessa porque o governo brasileiro denunciou no Tribunal de Haia Israel pelo que fez, porque retirou o embaixador, e que milhões de judeus estão esperando desculpas. Está errada, vereador. Milhões de judeus estão contra o governo sionista. No mundo inteiro há manifestações. É só acompanhar pela imprensa e não ser seletivo. E diz que os novos nazistas assassinaram, referindo-se ao Hamas. O Hamas, os novos nazistas. E aí ela diz que o Brasil rompeu com o mundo livre. Vereador Valdir, acho que eu vou precisar do senhor daqui a pouco. E aí, vamos falar sobre o mundo livre de Israel. Vamos falar sobre a democracia de Israel. Para os judeus brancos, que eles chamam de Askenazi, que em hebraico quer dizer alemão, claro, alemão, pele, claro, arianos. Para os Askenazi, que é um grupo de judeus, há a possibilidade de tudo, de tudo. Tem um outro grupo de judeus que são chamados os sefarditas. Quem são os sefarditas? São descendentes dos judeus que viviam, antigos, que viviam em Portugal e Espanha. Eles têm os mesmos direitos de votar, etc. e tal, mas não têm acesso aos melhores empregos. A maravilha de liberdade que existe em Israel. Jamais tiveram um primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem que ser dos Askenazi. Não pode ser dessa classe de judeus inferior. E existem 21% dos chamados árabes israelenses. Quem são eles, vereador Tony? São os que moravam lá, não são exatamente os judeus que voltaram, mas que moravam por lá, e que são considerados gente de segunda classe. Eles até 1948 viviam nessas áreas todas. E eles não têm direito a nada, nem a voto. E têm direito a 3% das terras. Porque o resto das terras, o governo distribui para os outros. Vereador Valdir. Senhor presidente, solicito o tempo regimental do bloco União e Reconstrução. Se concedido, transfiro ao vereador Werner Heppel. Concedido, vereador Valdir. Agora, o país é tão livre que se um Askenazi, se um judeu branquinho,
branquinho. Casar com uma palestina, ele tem duas opções. Ou vai para a Cisjordânia ou para Gaza, não é mais aceito em Israel, isso não é racismo, não é mais aceito em Israel, ou tem que migrar para um outro lugar do mundo. Esse é o país livre, o país da liberdade. Então, na verdade, eu estou colocando isso porque a vereadora falou que o Lula rompeu com o mundo livre, é muito livre. E os dados que o Hamas divulga ao mundo não existem. Os dados que nós todos estamos utilizando são os dados da ONU. E ela afirmou que o presidente Lula utiliza os dados dos terroristas do Hamas. E, por fim, ela disse que o Brasil pertence aos brasileiros de bem e não à quadrilha. Eu queria perguntar para ela hoje, o que são brasileiros de bem? Precisa me definir. Precisa definir o que é isso. E, no final, ela reafirma que o Hamas fez aquelas coisas de abrir a barriga de crianças, não citou especificamente, dessa vez, mas que o presidente Biden foi imediatamente avisado, quando também caiu nessa, lá no início, em outubro do ano passado, que deveria parar de falar disso, que isso não era bem assim, e que esses dados não eram fidedignos, e a inteligência dos Estados Unidos para de falar isso. Ele parou. Por fim, a vereadora Roberta disse que existe um ensinamento comunista, que é repetir uma mentira até a exaustão, até que ele se torne verdade, que está sendo usada pelo presidente Lula, pelo governo federal, e ela se enganou. Essa frase não é dos comunistas, coitados. Essa frase é do Goebbels, ministro da propaganda do Hitler, Goebbels. A professora Roberta vai ter que voltar para a escola, para não ficar falando bobagem aqui. E, recentemente, o líder máximo da Vera Roberta, Jair Messias Bolsonaro, abraçou-se na Beatrix von Storch, neta do Goebbels, da ultradireita alemã, que fez uma visita no Brasil. Aliás, a Bia Kicis e o Bolsonaro, e o filho do Bolsonaro apareceram abraçados nela. São as companhias. Por fim, eu quero dizer que ser cristão não é declarar-se cristão. Ser cristão é agir como cristão. Ser cristão não é ficar dedilhando o rosário nas sessões, nem tampouco ficar falando coisas, qualquer coisa sobre religião. É agir. Esse foi o ensinamento de Cristo. Aliás, Cristo, talvez, vossas excelências, alguns não saibam, era um essênio. Fariseus, saduceus, essênios. E os essênios eram um povo que existia na Judeia naquela época, em que eles viviam despojadamente, com poucas vestes, com poucas coisas, praticavam o bem, praticavam a fraternidade. E Jesus Cristo, certamente com toda a sua pregação, que o centro de tudo foi o amor ao mundo, o amor à humanidade, exigiria, se vivo estivesse conosco hoje, que aqueles que o seguem se comportassem como seus seguidores. Então, esse massacre ele continua acontecendo. A cada dia, mais bombas, mais mortos, mais crianças sofrendo, mais um povo sendo dimizado, limpeza étnica, e aí que se compara aos métodos nazistas. O nazista queria varrer os judeus do mundo. O sionista Netanyahu quer varrer os palestinos do mapa. E o presidente Lula, com quem eu tenho contradições, todos sabem, está se tornando, para desespero de alguns, uma pessoa absolutamente reconhecida no mundo, porque encarnou o sentimento de humanidade e de horror ao que está acontecendo lá. E certamente eu estarei entre aqueles, espero que muitos no mundo façam isso, que esse facínora, o Netanyahu, vá a julgamento do tribunal
internacional e pague pelo que está fazendo. Muito obrigado.